Você já leu aquele livro Dia do Coringa? Sim. Você lembra o que fala nele? Não. Então acho que eu vou explicar um pouco, eu vou resumir aqui. O livro Dia do Coringa fala de um garoto, Hans Thomas, que vai com seu pai numa longa viagem em busca de reencontrar com sua mãe, que foi embora há muitos anos para a Grécia para se reencontrar. No caminho eles param num posto de gasolina e encontram um anão que lhes dá uma lupa. Depois eles vão para a Alemanha, param numa cidadezinha chamada Dorf, e aí o garoto ele vai para a padaria e fala com o padeiro. O padeiro entrega um livrinho para ele. Ele usa a lupa para ler o livrinho. E para saber o que estava escrito no livrinho e o fim dessa história, você vai ter que reler o livro. Brasil! Bora fazer um trabalho sobre o Dia do Coringa? Cara, eu acho que é uma boa ideia. Então, mas sobre o que vai ser? Eu acho que é uma boa ideia a gente fazer de astronomia. Astronomia? É uma boa ideia, só que por que astronomia? Porque é um tema legal e astronomia é um tema bastante falado sobre o pai do Hans Thomas no livro. Acho que é uma boa. Vamos Bora? fazer desse mesmo? Bora. Então vai. Olha a pênalti. Estamos aqui no Observatório de Vinhedo. Acabamos de chegar. Observatório da U. O Observatório no caso ele é da USP, só que ele fica em Valinhos, pela Com entrada acesso por a Vinhedo. Não é o Observatório de Vinhedo. E a gente acabou de chegar, vai falar agora com o Rama. E até a gente chegar lá, vai gravar alguma coisa. É nóis. Antes de começarmos, vocês acham que a gente está sozinho no universo? Difícil saber. Essa é uma pergunta complicadíssima. Vamos ver se vocês entendem. Até hoje, não existe nada que foi encontrado que tenha um sinal de vida fora daqui. Não tem nada. Quando eu falo vida, eu estou falando em vida inteligente. Qualquer bichinho, qualquer micro-organismo, até hoje não foi encontrado nada fora da Terra. É uma questão complicadíssima. Se você encontrar, está respondida. Enquanto não encontrar, não tem resposta. Nem sim, nem não. Há algum tempo aí, não sei, 15 anos, 20 anos, descobriu-se micro-organismos em lugares aqui na Terra que também são muito inóspitos, onde você diria que nada pode sobreviver aqui. Tipo no fundo do poço de um petróleo, no deserto de sal que tem lá no Chile, coisa assim. Então, quando se descobriu isso, o homem percebeu que a vida desses micro-organismos pode ser muito mais resistentes. Eram mais resistentes do que ele imaginava. Bom, mas aí volta tudo. Se esses micro-organismos são tão resistentes assim, são mais resistentes do que a gente imaginava, então pode ser que alguns também sejam capazes de fazer uma viagem dessa, de sobreviver a uma viagem dessa. Então essa ideia de que a vida pode ter vindo de fora, ou que possa existir fora tal, ela voltou à tona. E na sua opinião, nós estamos sozinhos no universo? Eu acredito que sim, que tenha vida fora da Terra, que a Terra não seja o único mundo habitado. E agora, se é uma vida inteligente, parecida com a nossa, tal, não, isso não dá, nem me preocupa isso, mas a ideia a minha crença é essa, que realmente existem muitos outros mundos, muitos outros lugares com vida. Vida em vários estágios, em estágios diferentes de evolução e tal, né? Mas que ela existe. Quer dizer, a vida, não só acredito, como eu tenho até esperança que ela seja abundante. Qual é o ponto de vista da ciência sobre o mistério da criação? Então, essa palavra que você está usando, criação, ela perturba um pouco a ciência, tá? Embora a gente não saiba explicar exatamente como o universo surgiu, como ele começou, a gente também não acredita, não trabalha com essa ideia de que o universo tenha sido criado por alguém. É desse jeito.
Você fala, não, mas na minha religião diz que foi criado desse jeito. Mas a gente separa. Né? Se você for dar aula de religião, você deve ensinar como se fala naquela religião. Se você vai dar aula de ciência, não é desse jeito. Né? Essa ideia de que o universo teve um começo, teve uma origem, a gente também aprende observando o céu. Então tem uma série de observações que a gente faz do céu e que o homem fez no passado e que levou a essa ideia de que houve um instante onde tudo isso que a gente vê começou. Agora, ninguém sabe dizer o que tinha antes desse instante. A gente não sabe nem se tem sentido perguntar o que tinha antes desse instante. Quando eu olho para essas galáxias todas, tirando algumas que estão muito próximas da gente vê todas elas se afastando da gente. E quanto mais distante, maior a velocidade com que eu percebo essas galáxias se afastando da gente. A única maneira de interpretar isso que a gente tem até hoje é que o espaço entre as galáxias está crescendo. Portanto, se o espaço está crescendo e elas vão se afastando umas das outras, então, no passado, esse espaço era menor e elas estavam mais próximas. No passado, mais longínquo ainda, elas estavam mais próximas. Então, eu vou andando para trás, eu vou chegar num instante em que elas estavam tudo juntas, todas juntas, que talvez nem existisse ainda. Okay? E é isso que sugere para a gente que o universo teve um começo. Essa ideia de crescer, o melhor exemplo que tem é você imaginar um bolo, todos vocês devem gostar de bolo, né? Então, mas imagina um bolo bem grande com ameixas. Quando você coloca esse bolo no forno, o bolo cresce, não é assim? E o que vai acontecer com as ameixas? Vão se afastar. Elas vão se afastar conforme Vão se o crescimento afastar do bolo. umas das outras. Só que a diferença do bolo para o universo é que o bolo tem um contorno, ele tem limites. E o universo, a gente não sabe se tem, não acreditamos que tenha, mas a gente não sabe se tem, e se tiver a gente não tem consciência de qual é esse limite. Tá? Mas o bolo tem. Mas se você separar, esquecer essa ideia do contorno, do limite do bolo, a ideia é exatamente essa. O bolo cresce e as ameixas se afastam umas das outras. E é isso que a gente vê. Então, quando você anda para trás, digamos, na história do bolo, se você pudesse ir andando, e o bolo fosse diminuindo, até que ele vira um montinho ali, uma bolinha, um pontinho, ali seria, a gente interpreta aquilo ali como um instante em que o bolo surgiu. Dizem que somos poeiras de estrelas. Isso daí é muito legal. E se vocês entenderem isso, eu vou ficar muito feliz. E acho que todo mundo deveria saber isso. É uma estrela. Então você tem uma nuvem, imagina uma nuvem de gás muito, muito, muito grande. Mas muito grande. Muito maior que o sistema solar e tal. Gigantesca, que começa a se contrair. Ela começa a se contrair e essa massa toda começa a cair em direção ao centro. Okay? E ela vai então, a pressão e a temperatura no centro, no núcleo dessa massa de gás, vai crescer muito. Até que vai chegar um momento que o hidrogênio que está lá no núcleo dessa nuvem de gás começa a ser convertido em hélio. Então, você tem essa massa de gás que vai se contraindo, até que lá no núcleo a gente tem condições de temperatura, de pressão e tal, a ponto do hidrogênio se converter em hélio, lá no núcleo, não aqui na periferia, lá no núcleo. O hidrogênio começa a se converter em hélio e libera energia. Você pode imaginar aí milhões e milhões e milhões de bombas de hidrogênio explodindo ali por segundos. Ok? Aí a estrela começa a brilhar. Aí nasce a estrela. Vocês já ouviram falar em bomba de hidrogênio? Sim. Então, uma bomba de hidrogênio é isso. Você tem os núcleos de hidrogênio que vão se fundir e vão transformar-se num núcleo de hélio. E quando isso acontece, tem uma liberação de energia. Por isso que é uma bomba, ela explode.
E aí a estrela vai se equilibrar, porque toda essa energia que é gerada lá no núcleo quer sair da estrela. É como se a estrela quisesse explodir. Tá ok? Mas lembra aquela massa que está caindo? É como se a estrela quisesse implodir. Então, essa energia que está querendo sair vai equilibrar essa massa que está querendo cair. Ok? Então a estrela atinge um equilíbrio. E ela vai passar a maior parte do tempo da vida dela nesse equilíbrio. Vai chegar um momento em que não o hidrogênio da estrela, mas o hidrogênio que estava lá no núcleo, bem lá no centro, acaba. Porque ele vai virar hélio. Então lá no centro vai acabar o hidrogênio e vai ter hélio. Mas quando acaba o hidrogênio, a estrela se desequilibra, quer dizer, essa produção de energia diminui. A estrela se desequilibra e ela volta, aquela vontade de implodir começa a ganhar de novo. E esse hélio agora, ele é que vai ser fundido e vai se transformar em outro elemento químico, no lítio. E aí a estrela encontra um equilíbrio de novo e isso dura um pouco de tempo, muito menos que anteriormente. Até que chega um momento, lá no núcleo, de novo, o hélio que tinha lá acaba, aquele que está bem no centro, só tem lítio. A estrela se desequilibra de novo, ela cai mais e o lítio vai ser convertido em carbono. E tudo isso vai ocorrendo com liberação de energia. E a estrela vai encontrando seu equilíbrio. Até que chega um momento que lá no núcleo você chega num elemento químico chamado ferro. E aí você não consegue mais converter o ferro em outra coisa e liberar energia. Você não consegue mais liberar energia, o equilíbrio que existia você não atinge mais, você não consegue mais equilibrar. Aí a estrela implode. Ela implode e é uma coisa gigantesca, fenomenal, a gente não consegue imaginar. A temperatura, a pressão, isso atinge valores inacreditáveis. Ela implode, ao mesmo tempo explode. E nessa brincadeira, ela gera todos os outros elementos químicos. Prato, ouro, urânio, tudo o que vocês quiserem. E ao mesmo tempo ela explode e joga tudo isso para o espaço. Então agora você tem uma nuvem que tem muito hidrogênio, tem um pouco de hélio e um pouco das outras coisas. Aí nessa nuvem que tem aí agora, que tem tudo isso, pode no futuro surgir uma outra estrela. Só que essa outra estrela que vai surgir, ela já vai surgir num ambiente poluído, que não é só de hidrogênio. Tem hidrogênio, tem hélio e tem o resto. Vocês estão entendendo? Sim. Então, nessa outra estrela, então, essa outra estrela então já vai ter todos esses elementos. Se em volta dessa estrela tiver planetas girando, esses planetas vão ter todos esses elementos. Ok? Então foi exatamente isso que aconteceu com o Sol. O Sol é uma estrela de segunda ou de terceira geração. Ele surgiu há 5 bilhões de anos numa região onde já existia. Tinha muito hidrogênio, 80% de hidrogênio, uns 18% de hélio e 2% do resto, de todo o resto. E aí surgiu o Sol, em volta do Sol surgiram os planetas e tal, e nos planetas o que tinha? Todos esses elementos químicos. Então quando a gente diz que nós somos poeira das estrelas, vem daí, porque o nosso corpo é formado de que elemento químico? Principalmente carbono. Esse carbono não foi produzido aqui na Terra. Não é a Terra que produz elemento químico. Os elementos químicos são produzidos nas estrelas. Então o carbono que forma nosso corpo, ele foi produzido numa estrela que existiu antes do Sol. A gente diz que nós viemos das estrelas, somos poeira de estrela, porque os elementos químicos que constituem nosso corpo, constituem a Terra, tudo, foram produzidos numa estrela que existiu antes do Sol e que explodiu e jogou tudo isso para o espaço. Por que as pessoas se interessam mais por alienígenas e outros planetas do que pelo próprio mistério da vida? Pode ser
existe muito modismo. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento onde a mídia, televisão, jornal, fala mais a respeito de outros planetas, porque isso, de certa forma, está dando mais ibope, entre aspas, do que falar da vida. Né? Mas pode ser que a gente já tenha vivido um momento, e vamos viver outro, em que a vida seja a palavra da moda. Não é? Agora, no meio científico, não. No meio científico, o interesse pela vida, ele acho que é até maior do que o tema vida é o tema da moda. A palavra, quando você pensa em vida, você também pensa em planeta. Então, se hoje nós estamos buscando vida fora da Terra, onde que nós estamos buscando vida? Em outros planetas. Então, de alguma forma, essas coisas não estão separadas. Quer dizer, o interesse em pesquisar e detectar, estudar outros planetas, não é só para conhecê-los do ponto de vista do corpo, mas é porque está embutido atrás disso a história da vida. Essa história de você ter muito interesse em outros planetas também representa o interesse na vida, no estudo da vida, na origem e na evolução da vida. Júlio, você já leu o livro? Tá gravando o vídeo. Aí, pra você saber o que está escrito no livrinho, você vai ter que reler o livro. E você também vai ter que... pra saber o que... Ai, velho, não! No final! Não foi. Você começa a gravar daqui a pouco. Tá gravando. Esqueci minha foto. Qual é o ponto de vista da ciência? Por que as pessoas se interessam mais? Só foi.